Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui já então cadastrado vários horários aqui, né? E como vocês podem ver, alguns deles já estão com o nome de algumas das opções que a gente vai ver, né? Então aqui, por exemplo, multiplicar extra pelo percentual é uma opção que a gente vai ver hoje e ela está marcada aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Tá? Lembrando, tá, pessoal, essa opção aqui, então, o multiplicar extra pelo percentual é uma opção do plano Pro, tá? Eu fiz um gráfico ali bem legal mostrando o que tá no Pro já e o que tá no Ultimate. Eu posso disponibilizar para vocês depois isso. O Juan também talvez consiga botar no chat isso para vocês depois, tá? Então, só para vocês terem uma ideia ali, e eu acredito que esse gráfico vai ajudar bastante vocês, tá bom? Enfim, temos aqui, então, multiplicar extra pelo percentual. Tá, vamos lá então, pessoal, vamos olhar na tela de cálculos como que funciona isso. Tchau, multiplicar extra pelo percentual, então, foi aplicado no nosso colega, o Juan Gomes, né, que é o nosso teste dessa vez. Vou pegar um horário dele aqui. Bom, como vocês podem ver aqui, então, no dia 2/9, ele tem que seguir este horário aqui, né? E ele acabou fazendo 10 minutos de extra aqui, né? Vocês podem ver, pessoal, que aqui está aparecendo 15 minutos ao invés de 10, porque ele já multiplicou o percentual por 50%, tá? Então, 50% de 10 ali seria 5 minutos. Por que 50%, João? Porque lá no cadastro do horário, olha, veja bem, aqui o percentual dos dias úteis, ele está como 50% a primeira faixa, né? Então, essa primeira extra, ela está caindo dentro dessa faixa aqui, que é a faixa de 50%, tá, pessoal? Então, ficar bem atento nisso, né? Certo? Deu para entender bem essa questão? Se vocês quiserem, eu posso explicar de novo, porque como a gente está falando de cálculo, é uma coisa que nós precisamos tirar todas as dúvidas. Então, se tiver alguma dúvida, agora é a hora de perguntar, pessoal. Pode perguntar aí que eu vou dar uma olhada no chat. Tem alguma dúvida sobre essa opção de multiplicar extra pelo percentual? Nenhuma dúvida. Tá, eu tô vendo que o pessoal disse que não tem nenhuma dúvida, então eu vou prosseguir aqui, tá? Eu sei que é um pouco chato eu ficar perguntando para vocês, mas essa opção, ela causa muita dúvida na cabeça do pessoal, e aí, né, vamos usar o tempo que a gente tem hoje para sanar essas dúvidas, para deixar tudo certo. Eu vi que o Kleber fez uma pergunta e ele disse que tem. Pergunte então, Kleber, vamos ver qual seria a sua dúvida. Sim, Kleber. Quando tu monta uma escala mensal, o sistema vai pegar como referência sempre o primeiro horário. Lembra que eu comentei, eu acho que foi no webinar passado, que eu comentei na parte de escala mensal, sempre ele vai levar em consideração o horário padrão, né, que é o horário que está vinculado ao funcionário da escala, certo? Então, sim, a resposta é sim para essa sua pergunta, tá? Ali o Celso perguntou, ali tinha 2 faixas de extra e ele calculou automático a primeira e a segunda faixa? Sim, Celso, exatamente. Por exemplo, assim, aqui, ó, eu tenho 10 minutos apenas, né? Lembra que ali apareciam 2 faixas até 4 horas, 50% e acima de 4 horas, 100%, né? Então, esses 10 minutos, eles estão caindo dentro da primeira faixa. Se tivesse caindo na segunda faixa, ia multiplicar pelo valor da segunda faixa, que é 100%. Aí vamos supor que tivesse 4 horas, né? A gente teria 8 ali, por exemplo, né? Seria 100% daquele valor que
que a gente tem no extra, né, do dia. Beleza? Ok, show de bola. Bom, então, sem mais perguntas, vamos para o próximo aí, né? O próximo é o João Felipe, vamos lá. O João Felipe, então, ele possui ali o habilitar multiplicador de faixa em banco de horas. Vamos ver juntos aqui, então. Pessoal, lembrando que se vocês olharem no chat aí, o Juan ele acabou enviando para vocês um link com as opções do Pro e do Ultimate. Basta vocês clicar ali que já vai aparecer para vocês. Aquele gráfico que eu falei, né? Beleza? No início ele vai aparecer o Pro, e se vocês olharem bem no canto superior esquerdo, ele vai ter o Ultimate também. Então vocês vão poder visualizar ali tudo que tem atualmente. Lembrando que as coisas que saiu hoje de manhã eu ainda não coloquei ali, tá? Mas isso aí já vai ajudar vocês, beleza? A opção aqui então é habilitar multiplicador para multiplicador de faixa em banco de horas, ou seja, aqui na configuração de extra, você vai utilizar essa opção aqui e eu vou estar utilizando essa outra opção de baixo aqui também, tá? Na verdade eu não vou utilizar, daí depois eu vou voltar aqui e vou marcar para mostrar para vocês, tá? Então olha só, quando você habilita esse multiplicador ali do banco de horas, ele vai aparecer essa coluna para você, ó, b.horas, porcentagem, né? Então aqui você vai pôr a porcentagem que você quer que o sistema multiplique para enviar para o banco de horas. Ou seja, ele vai pegar o valor de horas, tem uma hora aqui, ele vai fazer vezes aqui 100% e daí vai jogar o resultado no banco de horas. Então vamos lá. Concluir, salvar. Selecionar aqui um período. Recalculei ali, vou aqui em relatório, cálculos, né? Vamos dar uma olhada junto aqui, tá? Então, o funcionário é o João Felipe. E vamos ver aqui, deixa eu melhorar a tela aqui para nós. Bom, temos aqui então extra, né? No dia 2, ó, esse é o horário do João, ele deveria então ter trabalhado até as 18 e ele acabou trabalhando até as 19, ou seja, ele fez uma hora de extra, correto? Beleza, então seguindo a analogia que ele fez uma hora de extra, no banco de horas, como que estamos? Mais 2 horas aqui, ó, tá vendo? Tá acreditando 2 horas, ó. Ele fez 1 hora de adiantamento, tá aqui, 1 hora de extra, né? E tá acreditando 2 horas no banco de horas neste dia, né? Então entrou mais 2 horas. Por que disso? Porque eu não marquei a opção de multiplicar somente se o saldo for positivo. Lembrando, tá? Se eu marcasse, também ficaria 2 horas nesse dia aqui. O porquê disso? Vamos ver aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho como mostrar para vocês, ó. O banco de horas do João, vou mostrar para vocês quando que iniciou. Ele iniciou nesse período aqui, certo? Então, cadastro, banco de horas, e nós temos o banco de horas do João aqui, que ele iniciou no dia 2/9 até o dia 14/9, certo? Então, vamos ver como que tá lá. Volta na tela de cálculos e pega dentro desse período ali, do dia 2/9, vou botar aqui. Vou até deixar o dia 1º para mostrar para vocês, ó, que o banco realmente ele não começou no dia 1º e sim no dia 2/9, ó, certo? Então, aqui no dia 2, ele já fez, João, ele já fez a multiplicação, ó, já multiplicou o valor de 1 hora e acrescentou aqui. Tá, mas e se tu marcar? O pessoal diz que o áudio está falhando, deixa eu melhorar aqui, peraí. Tá melhor o áudio para vocês agora? Bom, então, olha só, vocês comentaram ali por que ele multiplicou? Porque nós configuramos para que ele multiplicasse indiferente se o saldo fosse positivo ou negativo.
Lembrando, pessoal, que quando ele for multiplicar, ele vai ver. Se você utilizar, por exemplo, aqui, ó, essa opção aqui, multiplicar somente se o saldo for positivo, né? Vamos concluir aqui, vamos salvar. Então, multiplicar somente se o saldo for positivo. O que significa? Que ele só vai aplicar a multiplicação das extras feitas no dia se o saldo do dia for positivo. Então, vamos lá. Concluir aqui. Recalculei. Volto na tela de cálculos. Seleciono o João. E vamos verificar junto aqui novamente. Deixa eu fechar essa telinha aqui. Ficou maior, ficou melhor de ver, né? Então, ó, ele ainda multiplicou. Bom, mas por que se o saldo está negativo? O saldo está 51 aqui, né? Por que ele ainda multiplicou nesse dia? Porque no primeiro dia do banco, pessoal, ele não tinha um saldo negativo, né? Ele tinha um saldo positivo. Ou seja, ele ainda estava trabalhando, o banco dele iniciou nesse dia. Então, ele não tinha nada ali, o banco estava neutro. Como ele trabalhou nesse dia e ainda assim fez 1 hora de extra, então ele multiplicou, porque o saldo dele estava positivo, não estava negativo. Agora, por exemplo, aqui, ó, no dia 5/9, né? A mesma coisa, ele fez 1 hora de adiantamento e está 1 hora aqui, né? Não está 2 horas. Por que ele não multiplicou? Porque o saldo no dia está negativo, ó, né? Então, no dia 5, o B-saldo dele está menos 15. Então, não vai multiplicar, certo? Deu para entender a diferença utilizando a opção multiplicar somente se o saldo for positivo ou não? Vamos ver, tem alguma dúvida? Vocês podem perguntar, pessoal. Isso é bem importante, essa opção. Tá, eu vi que o pessoal ali já está conversando com o Juan já respondeu a maioria deles ali e não teve nenhuma dúvida aparente agora. Então, eu vou continuar para a próxima opção ali que nós vamos falar, tá? Bom, então, passando dessa parte aqui, vamos para o próximo, que é o Guilherme Goetz. Vamos lá, então. Vamos ver sobre o que nós vamos falar usando esse funcionário aqui. Separar extras de noturna de extras normais. Olha, isso é uma coisa que o pessoal pergunta bastante. Aqui em cima, então, acessando o horário, no canto superior direito, acessando a configurações de extra, nós temos aqui, ó, separar extras noturnas de extras normais, tá? Lembrando, pessoal, marcou ela, configura a coluna aqui, ó, tá? Então, as extras feitas dos dias úteis, eu botei na coluna 50% e os dias úteis noturno na coluna 70%, tá? Concluí aqui. Salvei. Vamos para a tela de cálculo, seleciono o Guilherme Goetz e vamos verificar junto aqui. Bom, esse aqui é o horário que o Guilherme deveria ter cumprido, né? Ele tem um horário aqui, ó, vamos analisar o primeiro dia 2 aqui, ó. Das 8, então, até as 18, e ele trabalhou, então, nesse dia das 8 até a meia-noite, né? Pessoal, lembrando, então, para todos que estão presentes hoje, que o horário noturno ele começa às 22, o horário padrão, tá? Ele começa às 22 e termina às 5 da manhã, ou seja, ele trabalhou até a meia-noite, das 22 à meia-noite ele tem 2 horas de extra, certo? Então vamos ver como é que ficou aqui, ó. Ele trabalhou 4 horas então de extra diurna e 2 horas de extra noturna, tá aqui, ó, EX note, tá? Então, das 22 à meia-noite, o sistema separou, né? Botou numa coluna EX note, que é a coluna de extras noturna, e ele separou, então, das extras normais, que é essa outra coluna aqui, que é a coluna de extra. Certo? Deu para entender tranquilo essa parte? Nós temos um outro exemplo aqui embaixo também, ó. Que é o horário aqui, que ele deveria ter trabalhado até as 18, ele trabalhou até as 22h30, né? Então, tendo 30 minutos de extra noturno, que também vieram parar na coluna EX note, tá? EX note, então, é a coluna de extra noturno, tá, pessoal? E o extras aqui é as extras diurnas, né? Tá aqui às 4 horas também. Beleza? Tudo certo até aqui nessa opção? Como que estamos? Deu para entender? Legal? Tranquilo?
Beleza. Entendi, show. Pessoal, eu estou perguntando, tá? Porque como se trata de cálculos, pode ser algo que vocês fiquem com alguma dúvida, né? Então eu estou aqui exatamente para ajudar vocês a sanarem essas dúvidas, para que quando chegarem a aplicar isso a um cliente, vocês não tenham essas dúvidas na cabeça, beleza? Então vamos lá. Próximo funcionário, Douglas Silva. Vamos ver aqui. Esse cara aqui, então, ele tem um controle de horas semanais no horário dele. Isso aqui é uma opção que o pessoal utiliza bastante e algumas pessoas têm muita dúvida sobre isso. Vamos ver, então, como utilizar. Tá? Aqui, opções avançadas. Não, na verdade, esse aqui é em configuração de extra, tá? Aqui em dias úteis, ó, pessoal, eu botei o controle de horas aqui, ó, como semanal, tá? Eu botei ele como semanal e eu configurei 2 faixas de extra aqui, certo? Vocês podem ver que, então, de 0 até 10 horas ele cai na coluna 50% e acima de 10 até 100 ele cai na coluna 100%. Acima de 10 horas ele vai cair na coluna 100%. Então, vamos dar uma olhada lá na tela de cálculos do Douglas para ver como que ficou, né? Veja bem. Olha só, pessoal. Ele tem aqui, ó. Deixa eu mudar a ordem dessas colunas aqui, só um momentinho. Tá? Então eu botei as colunas mais perto aqui para que a gente consiga ter um entendimento melhor, né? Bom, pessoal, esse aqui é o horário do funcionário, tá? Ele deveria ter trabalhado então das 8 até as 18 também, né? E ele acabou fazendo algumas horas extras. Vocês podem ver, ó. Por exemplo, no primeiro dia que ele trabalhou até as 20, então ele teve 2 horas de extra, tá? Vocês podem ver, deu 2 horas de extra, caiu na coluna 50%. Lembra que a gente configurou até 10 horas, cair em 50%? 10 horas semanais, tá? Então, olha só, deu 2 horas, mais 2 horas aqui no dia 3, no dia 4, mais 1 hora, no dia 5, 4 horas e 30 minutos. Então, ele já tinha, até o dia 5 aqui, ó, ele já tinha 9 horas e 30 minutos. Então, faltava 30 minutos apenas para ele fechar as 10 da coluna de 50%, né? E no último dia da semana, no dia 6 ali, então, para ele fez mais 2 horas de extra, e dessas 2 horas, 30 minutos caíram na coluna 50%, para fechar as 10 aqui, ó, e a outra 1 hora e meia caiu já na coluna de 100%, tá? Então, por exemplo, se ele tivesse trabalhado num sábado, cairia tudo, as horas extras dele como 100%, tá? Deu para entender como é que o sistema fez o controle aqui, pessoal? Ficou claro isso para vocês? Controle de horas extras semanal? Ficou claro para vocês isso? Bom. O pessoal pediu para mostrar novamente a configuração. Vamos olhar junto lá então, ó. Esse aqui é o horário, vou abrir o horário, tá? Vamos aqui na parte de configuração de extra, dias úteis, ó. Tá? Eu troquei aqui o controle de horas extras, no caso, para semanal, beleza? E eu criei 2 faixas, ó. Eu botei faixa 2, botei aqui então que de 0 até 10 horas cairia na coluna 50% e acima de 10 horas cairia na coluna 100%. Então o sistema ele vai calcular até fechar as 10 horas da primeira coluna de 50% e depois ele vai começar a jogar tudo na última coluna, tá? Então bem tranquilo, né, pessoal, isso aqui. Bom, vamos voltar lá então. A gente falou do Douglas Silva, agora é o Dennis Weber aqui, né? Dennis Weber. Vamos ver aqui, o Dennis então tem uma compensação de carga diária, né, pessoal? Vamos lá. Bom, pessoal, olha só. A compensação de carga diária, tá? Ela funciona, então, aqui em opções, ó, opções avançadas.
você pode vir em modo de cálculo e usar aqui compensação diária, semanal, mensal. Vamos botar uma semanal aqui, tá? Botamos aqui uma carga semanal, concluímos. Vocês viram que já mudou aqui, né? Quando é diário, você precisa apenas indicar uma carga pro dia do funcionário. Porém, quando você muda para semanal, a coisa já fica diferente, né? Ó, vocês podem ver aqui que eu já tenho um valor diferente, né? Então, a gente vai ter que fazer um ajuste aqui. Tá? Eu vou botar aqui o valor de um horário fictício, né? Tá? Eu criei um horário fictício aqui para o meu funcionário, vou deixar ele como folga no final de semana, e é um horário, então, compensação semanal. Vamos botar aqui, ó, semanal, tá? Bom, eu estou configurando junto com vocês aqui, então vocês podem ver, né? Eu mudei para semanal, lembrando que semanal e mensal só é disponível no plano Pro e Ultimate. Vocês podem verificar naquela tabela que eu mandei para vocês, né? Bom, configurado aqui, concluir, vou salvar e vou recalcular o período. Beleza? Pessoal, deixa eu só selecionar aqui o horário de novo. Não é esse. Esse aqui. Vou mostrar as extras, como é que está configurado aqui, ó. Eu não fiz nenhuma configuração, a gente pode até pôr uma aqui agora. Então, vou botar aqui como 50%. E noturnos também como 70% aqui, só para a gente ter um diferencial, tá? Então, configurei também, vou recalcular novamente, tá? Bom, vamos lá. Ó, pessoal, aqui a nossa compensação da carga semanal, então, tá? Eu tenho um valor aqui de 10 horas por dia que o funcionário deve trabalhar, né? Tá meio escravo isso aqui, vamos trocar um pouco. Vou botar 8 horas aqui. Opa. Tá 8 horas aqui. Tá? Então ali ele tem 9 horas por dia que ele deveria trabalhar, né? Eu acredito que no final da semana isso dê 44 horas, se eu não estou enganado, só um momento. Acredito que seja isso mesmo, beleza? Então, assim, nós temos ali uma carga que ele deve cumprir na semana, né? Esse horário ali que nós usamos como um exemplo, a gente preencher um horário ali, o sistema ele só utiliza para que ele consiga ter uma ideia de qual a carga dele no final da semana, ou seja, ele vai somar a carga dele de dia a dia ali, por exemplo, de segunda a domingo ali, e ele vai ver o cara tem que trabalhar 44 horas e ele vai calcular, ele vai aplicar isso na tela de cálculos. Quer ver? Vamos ver junto aqui. DNZO, aqui, ó. Tá? Então, no primeiro dia ele teve 8 horas de normais, no segundo dia 9 horas e no terceiro dia que ele teve apenas 8 horas, né? Deixa eu pegar aqui as colunas. Certo? Então, pessoal, olha só. A carga dele não fechou ainda, né? Vocês podem ver, ó, que de segunda aqui até domingo ainda não fechou. Então, ele está calculando. Chegou no domingo, terminou aqui o domingo, ó, ele ainda não completou a carga dele, o sistema calculou, ele teve 25 horas de normais aqui e ainda lhe faltou 20 horas para completar a carga dele. Então, a carga dele, na verdade, era de 45 horas, tá? Por semana. Então, ele deveria ter trabalhado 45 horas, mas ele trabalhou apenas 25. Faltou 20 horas, então o sistema vai gerar sempre no domingo o que faltou para ele. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos chegar na tela de movimentações, carregar um ponto, né?
vamos pegar o funcionário ali, Denis Weber, e vamos acrescentar alguns dias para ele aqui, ó, com alguns horários. Tá, tô acrescentando horários aqui, beleza, pessoal? Só um momentinho. Botar das 8. Tá? Então, agora a gente já tem uma carga maior aqui no dia da semana, né? Vamos ver quem é que ficou lá na tela de cálculos. Olha só. Vou pegar aqui o Denis Weber, né? E agora, pessoal, vocês podem ver que ao invés dele ter 20 horas de falta aqui, ele tem 2 horas de extra, né? Por que ele tem 2 horas de extra? Porque ele fechou a carga dele e ainda sobrou um valor aqui ainda, então, para ele, no caso, né? Tem o DCR, ele ganhou também, ó, veja bem, né? Então, ele tem ali agora a carga dele diária, ó, 9 horas, 9 horas, 9 horas, 9 horas. Certo, pessoal? Deu para conseguir entender? O sistema, ele leva em consideração ali a carga, então, por dia, e ele faz a soma de todos os dias, e no domingo ele vai apresentar, ele vai fazer a revisão para ver se o funcionário cumpriu todas as horas que ele deveria ter trabalhado. Entendeu? Então, indiferente do horário que o funcionário faça a marcação. Por exemplo, se eu pegar aqui e vir um cartão ponto, ó, novamente, e a gente botou o horário do Denis aqui como 8 horas a hora inicial dele, né? Vamos supor que ele começou então às 6 horas. Aqui, né? Começou às 6, aí ele saiu, sei lá, às 11. É um horário totalmente diferente do que a gente estipulou para ele lá, né? Ó, voltou às 12 e saiu às 17. Vou salvar aqui. Eu vou olhar na tela de cálculo como é que fica. Olha só. Tá? Então, esse horário que você vai estipular para ele é só para o sistema conseguir calcular a carga horária que ele tem que exercer naquele dia, né? Então, veja só. Aqui, o sistema calculou a carga horária dele, ó, indiferente do horário que ele está fazendo. Ó, veja bem. Tá? Ele deveria ter começado às 8. Ele começou às 6. Ele deveria ter saído às 12, ele saiu às 11. Deveria ter voltado às 13, ele voltou às 12. Ele deveria ter saído às 18, saiu às 17, né? Então, o que acontece? O sistema vai calcular a semana inteira, vai ver se ele fechou a carga que ele deveria de horas normais. Se ele fechou, beleza, o que sobrou é extra. E se ele não chegar no que ele deveria ter chegado em horas normais, o sistema vai gerar como falta. Certo, pessoal? Deu para entender? Vamos ver, o pessoal está comentando algumas coisas ali. Deixa eu dar uma lida. Só um momento, pessoal. Vi que tem gente que perguntou ali se dá para mostrar a tabela de configuração. Vamos lá. Ó, estou abrindo aqui o horário, né? E esse aqui é o horário, ó, pessoal. Eu marquei aqui em opções, módulo de cálculo, ó, eu botei carga semanal, certo? Então, quando eu marquei carga semanal, eu ainda precisei preencher um horário para ele, mas é um horário fictício, porque o que importa para o sistema é a carga aqui, ó, tá? É a carga no final do dia. Mas o sistema, ele faz o reconhecimento deste horário para conseguir fechar a carga. Então, ele fez uma carga de 9 horas por dia, e daí no final, no domingo, o sistema vai calcular e vai ver se ele realmente conseguiu fechar essas 9 horas, tá? Nada impede, pessoal, de, por exemplo, ele não vir trabalhar na terça, né? Não veio trabalhar na terça, mas ele recuperou na quinta. Na quinta ele trabalhou 18 horas, 16 horas. Então ele trabalhou o que ele precisava trabalhar para fechar a carga semanal dele, certo? A mesma coisa se aplica para o mês, tá? Só que na compensação mensal tem uma questão que eu vou ter que mostrar para vocês ali. Deixa eu só ver se todo mundo já conseguiu compreender como que funciona a compensação semanal. Deu para entender, pessoal, essa parte? Tem dúvidas ainda?
Vocês podem perguntar aí. Agora sim. Show de bola, então. Mais alguma dúvida sobre essa parte, pessoal? Posso mostrar a diferença na escala mensal? Beleza, tudo certo. O Gabriel perguntou, ele determina o último cálculo no domingo, certo? Isso, Gabriel, porque a semana para ele vai terminar no domingo, né? Entendeu? Começa na segunda e termina no domingo. Certo? Aí agora eu vou mostrar a grande diferença, então, de uma compensação semanal para uma mensal. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, modo de cálculo, e vamos pôr aqui, então, esse horário mesmo. Vamos botar ele como mensal aqui, olha só. Pessoal, vocês podem perceber que na tela aqui não mudou nada, né? Na tela do horário dele não mudou, aparentemente não mudou nada. Só que agora o sistema vai pegar isso aqui, ó, e vai calcular até o final do mês. Ou seja, ele vai pegar isso aqui, se o mês tem 4 semanas, ele vai fazer o valor total da semana vezes 4, né? Para ter um valor do mês, dizer assim, entendeu? Então vamos lá. Salvei aqui, vou recalcular o período. Fechei e vamos ver quem ficou na tela de cálculos. Lembrando que agora ele está como mensal, né, pessoal? Está como mensal. O pessoal comentou, vamos trocar lá, vamos botar mensal. Não, mudei, tá show. O pessoal comentou ali que eu tinha esquecido de trocar o nome. Bom, show de bola então, trocamos o nome. Vou voltar aqui no funcionário Denis. E agora, pessoal, vocês podem ver aqui. Deixa eu selecionar o mês. Vocês podem ver, ó, no final do mês, então, ele terminou. Foi no dia 30 ali, né? Começou no dia 1º e terminou no dia 30. Tá? Então, no dia 30, ele gerou 140 horas como falta, porque realmente o funcionário faltou, ele não trabalhou algumas semanas, ó, né? Se você clicar aqui, o Decompor Cálculos até vai dizer, ó, ele teria que trabalhar então aqui, ó, 9 horas nesse dia, por exemplo, né? Mas ele não trabalhou, então no final do mês ele vai apresentar o que faltou. Então ele funciona da mesma coisa, toda a compensação que o nosso sistema faz, ela funciona da mesma maneira. Ele tenta chegar nas normais que o funcionário deveria ter. Se ele não consegue chegar, ele pega o valor. Faltou quanto para chegar nas normais que ele deveria ter? Ah, faltou 140 horas. Beleza, vai botar 140 horas como falta, porque faltou para completar a carga estipulada para ele, certo? Agora vamos supor que ele passou dessas horas. Vamos configurar lá, vamos aqui, ó, em cartão ponto, e vamos preencher o cartão ponto do Denis. Vamos lá. Pegar esse dia aqui, tá? Copiei. E vamos lá. Quer ver que vocês vão ver agora que vai diminuir o valor de faltas lá? Porque ele já trabalhou uma semana a mais, né? Então vamos ver lá, olha só. Sala de cálculos, Denis. Ó, ele trabalhou essa outra semana aqui agora, né? Então ele já tem 2 semanas trabalhadas. Final do mês já diminuiu, de 140 para 95, né? Então o nosso valor está diminuindo. Então, vamos fazer mais uma semana aqui para ver o valor que a gente vai ter ali. Vamos lá. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio dessa opção? Só um momentinho que eu estou terminando de preencher aqui.
Acabei de preencher, salvei aqui o meu horário e vamos voltar na tela de cálculos do Denis e vamos ver o valor de faltas agora, né? Ó, 50 horas, então, de 95. Já baixou mais, né, pessoal? Então, como vocês podem ver, por que que ainda está faltando? Porque ele não trabalhou uma semana inteira no mês, ó. Ele deixou essa semana inteira aqui, do dia 23 até o dia 27, como falta, né? Não trabalhou. Então, se ele tiver preenchido essa semana ali, provavelmente ele vai ter alguns minutos de extra. Vamos pegar aqui o horário dele e vamos preencher lá. Certo? Então agora a gente preencheu todos os dias da semana do Denis, do mês inteiro do Denis, e agora a gente vai dar uma olhada como que ficou a tela de cálculos do Denis, tá? Bom, pessoal, vocês estão conseguindo entender tudo que eu estou fazendo agora até aqui para mostrar para vocês? E isso, ele está calculando o mês inteiro, pessoal, é isso aí, esse é o raciocínio. Veja bem, ele ainda tem 5 horas de falta, né? Por que que ele tem 5 horas de falta? Porque nesse mês aqui ainda está faltando, não trabalhando na segunda, que é o dia 30. Então, vamos botar ali o valor para ele na segunda. Botar um valor para ele no dia 30. Viu que agora ele já não calcula mais no domingo, né? Já não é fechamento por domingo. Agora é fechamento por mês. Então, diferente. Vamos supor que o mês termina numa terça-feira. Ele vai encerrar na terça-feira, tá? Mas isso aí eu tenho uma coisa para explicar para vocês depois que eu terminar de mostrar isso aqui na tela de cálculos. Calma aí. Ó, preenchemos um valor agora então na segunda-feira, que era o último dia do mês, e agora sim vocês vão ver que ele vai ter um valor positivo, tá? Deixa eu pegar o Denis ali. Ó, pessoal, ele tem as mesmas 4 horas de extra, porque essas 4 horas é o diferente dele da primeira semana, lembra? Que ele tem uma semana maior, ó, ele teve extra nessa semana aqui, que ele trabalhou até as 22. Então, agora ele conseguiu fechar 188 horas aqui, normais do mês que ele tinha para trabalhar, e daí como ele concluiu o que ele teria que trabalhar no mês e ainda sobrou 4 horas, essas 4 horas caem na coluna de extra, porque ele trabalhou a mais do que foi estipulado para ele trabalhar, certo? Então, deu para entender essa lógica que o sistema utiliza para aplicar o cálculo ou não? Tá, aí então eu vi que o pessoal disse que deu para entender. Tá, então, olha só, uma coisa que eu tinha para comentar com vocês, aqui em manutenções, configurações especiais, você consegue aqui, ó, fechamento do ponto, você consegue deixar ele para o último dia do mês, que é o que está acontecendo agora, que eu mostrei para vocês. Então ele calculou do primeiro dia até o último dia do mês, independente de que dia caia o último dia do mês. Porém, tu também pode botar em um dia específico. Eu quero que feche todo dia 6, por exemplo. Então o sistema vai calcular até o dia 6 o mês nesse caso, né? Ó, vamos pegar até o dia 6. Calcular aqui. Vamos na tela de cálculos. Tá? Então, olha só, pessoal, ele trabalhou aqui, ó, ele levou em consideração até o dia 6, ó, e aí nesse mês aqui do dia 6, ele tem 36 minutos ali como falta, né? Então, vocês têm que levar em consideração, sempre aqui em manutenção, configurações especiais, que tem o dia do fechamento do ponto. Se você deixar ele como último dia do mês, ele vai fazer o fechamento, então, sempre o último dia do mês. Se você for um dia específico, ele vai levar em consideração o dia específico que, por exemplo, do dia 6, ele vai começar no dia 1º até o dia 6, tá? Então, isso aqui é muito importante, esse tipo de configuração, cuidar. Lembrando, isso aqui só influencia na escala mensal, tá, pessoal? Só influencia na escala mensal. Então, na escala mensal não.
na compensação mensal, tá? Na compensação semanal, tranquilo, não tem o porquê utilizar isso aqui, tá? Então, vou salvar aqui, vou deixar como último dia do mês mesmo e vou recalcular, tá bom? Alguma dúvida sobre essa parte de compensação semanal, compensação mensal, como é que estamos? Deu para entender a lógica? Como que funciona? Eu sei que cálculo é um pouco mais xarope, assim, de ver, né? Porque tem que prestar bastante atenção, tem que olhar as configurações, mas vocês conseguiram entender o que eu mostrei agora? Bom, então vamos para o próximo. Tela de cálculo, certo? Bom, tela de cálculos, né, pessoal? Vocês estão conseguindo me escutar legal aí? Como é que tá? Deixa eu ver aqui. Estão escutando agora? Alô? Som? Todo mundo escutando? Alô, som? Show. Bom, eu vi que o pessoal comentou ali que tá semanal. Não tá, não. A gente botou mensal. Ó, tá mensal. A gente trocou. Alguém tinha falado já e a gente trocou o nome. Certo? Então, vamos para a próxima aqui, que é o nosso colega Dante da Rosa. Vamos ver o que a gente estipulou para ele no horário aqui. Bom, o horário dele aqui, então, separar extras de intervalo de extras normais, tá, pessoal? Isso aqui também, lembrando que tudo que eu estou mostrando para vocês aqui é um diferencial do Pro e do Ultimate e está naquela tabela que nós enviamos para vocês no início do webinar ali, tá? Então, temos aqui separar extras de intervalo de extras normais. Aqui em configurações de extras, ó, nós temos essa opção, que ela está aqui, ó, separar extras de intervalos de extras normais. Basta configurar as extras normais aqui, tá? Dias úteis e as extras de intervalo aqui, dias úteis, tá? Ó. Beleza? Concluímos, salvamos e vamos até a tela de cálculos ver como ficou. Vou fechar o menu aqui para ficar maior. E, bom, deixa eu pegar aqui e mudar a ordem das colunas para ficar melhor de vocês conseguirem interpretar. Tá, show. Olha só, pessoal, aqui, tá, nós temos o horário do nosso colega Dante, né? Ele deveria ter trabalhado, então, este horário aqui, das 8, então, até as 18, e o horário de almoço dele era das 12 às 13, né? Vocês podem ver que no primeiro dia aqui, ele tem, então, 10 minutos de extra inicial aqui, né? Ele entrou às 7h50, e ele tem aqui também os 12 minutos de extra ao meio-dia aqui. E no finalzinho do dia ele tem mais um minutinho de extra normal, né? Então, o que deve gerar aqui? Os 11 minutos de extra normal e os 12 minutos de extra de intervalo, certo?
Deu para entender essa opção? Bem simples, né, pessoal? Não tem muito mistério. Essa é uma das mais tranquilas que tem de explicar e mostrar para o cliente como funciona também. Vocês estão conseguindo me escutar legal aí? Eu vi que tinha gente que comentou que estava sem áudio. Tudo certo? Posso mudar o nome da faixa? O Thierry Miranda perguntou. Sim, tu pode mudar sim, se tu quiser. Ó, tu pode renomear, né? Tu pode botar ali extra de intervalo, por exemplo. Aqui tem um limite de campo, mas pode botar EX intervalo, né? Algo do tipo. Sabe? Então tem disposição sim de tu fazer a mudança, beleza? Mas pessoal, bem simples, tá? Vocês podem ver que ele tem até aqui, ó, usando o decompor cálculos, ele explica então, ó, que a primeira batida ele deveria ter entrado às 8, né? Daí deu 10 minutos de extra, e no final ele deveria ter saído às 18 e ser às 18h01, e aí então ele tem 11 minutos de extras normais, e no horário do almoço ele fez das 12h48 aqui, deveria ter feito às 13, então ele tem 12 minutos de extra, certo? Então fica bem simples de entender o cálculo, utilizando decompor cálculos também, tá? Beleza? Deu para entender tudo? Todo mundo conseguiu compreender como que funciona separar extras extras normais de extra de intervalo? Bom, pessoal, acho que a gente pode começar já falando agora, né, que já são 15h17, então já demos 2 minutos ali. O pessoal que participou do último webinar vai saber do que eu estou falando aqui quando eu disser que vamos falar então dessas configurações aqui, ó, que seria então manutenção, configurações especiais, central do funcionário, né? E temos essas duas opções aqui, que é capturar a foto do funcionário no momento da inclusão de ponto e permitir a inclusão do ponto offline, tá? Essa última opção aqui do permitir ponto offline vai ser um pouco complicado mostrar para vocês, porque eu não vou ter internet celular, então o meu programa não vai estar funcionando aqui. Mas a gente dá um jeito, tá? Então eu vou começar falando por essa opção aqui, que é o exigir captura da foto então do funcionário no momento da inclusão. Eu acredito que todos vocês já pelo menos utilizaram uma vez o app, então caso vocês tenham alguma dúvida de como começar utilizando o app e tudo mais, isso vai estar disponível no webinar passado, a gente já tem um vídeo, vocês podem assistir, tá? O Rodrigo Lemos ali perguntou, somente o Pro então que pode estar, que vai ter essas opções? Pelo menos foi isso que eu entendi, Rodrigo. Se a pergunta foi a partir do Pro, sim, já na versão Pro tu vai ter essas duas opções aqui, já podendo utilizar elas, tá? Já vai estar à disposição, beleza? Vocês conseguiram, antes de eu continuar falando aqui, vocês conseguiram olhar aquele quadro que eu mostrei para vocês que o Juan mandou ali, que tem as diferenças do Pro e do Ultimate que eu fiz? Vocês conseguiram ter acesso a isso? Pessoal que não conseguiu ainda, vocês podem, por gentileza, escrever no chat ali pro Juan, que ele vai dar uma olhada ali, para ajudar vocês a conseguirem visualizar esse documento, tá? Bom, então vamos lá. Aqui nós temos, então, eu marquei as duas opções, tá? Eu vou salvar ela aqui, marquei as duas, e clico em salvar aqui, ó, tá? Uma coisa interessante, quando eu marquei o exigir a captura de foto aqui, ele já tem a câmera para a foto aqui e você pode escolher, então, livre escolher o funcionário ou apenas a câmera frontal ou apenas a traseira, né? Eu vou deixar aqui como livre, porque vamos ver como que a gente vai fazer para tirar a foto. O celular tá de ponta cabeça aqui, mas a gente dá um jeito. Vamos lá, salvou. Aí vem aqui em equipamentos, cadastro, cadastro, funcionário. Vamos pegar aqui vamos usar o Juan como exemplo, né? Vou mostrar aqui a central do funcionário dele. Ele está como gerente, tá, pessoal?
e aqui está permitir a inclusão do ponto manual. Lembrando que aquelas duas opções que nós marcamos ali são marcações, então, que vão utilizar a opção de marcação manual. Então, precisa estar marcada essa opção aqui, tá? Senão vocês não vão conseguir usar. Beleza? O Magnus Dutra, desculpa, ele comentou ali, sugestão, fazerem uma comparação, um comparativo dos recursos em colunas. Eu vou fazer isso, tá, Magnus? E a gente vai botar em alguma PF ou em algum lugar para que vocês possam ter isso, tá? É que realmente eu não consegui montar todo ele ali, mas eu já fiz do Pro e do Ultimate e vou pôr o do Basic também, eu vou botar um do lado do outro ali, como se fosse uma planilha de Excel para que vocês consigam entender melhor, beleza? Vai ter isso sim. Deixa eu ver aqui o app. Tá, pessoal, então vamos lá, vamos falar do app. Vocês estão conseguindo ver legal aqui a tela do celular? Tem aqui, ó, ponto web, né? Esse app aqui, ó. Clicamos aqui, ele vai abrir então a tela do ponto web, né? O banco aqui, o código do banco, tá, pessoal? Para quem não sabe ainda, eu já falei isso no webinar passado, mas eu vou dar uma reforçada aqui, tá? Temos ali o código do banco ali, então vou mostrar para vocês aqui, ó, que você consegue ele aqui em cima, ó, do lado do nome do banco, né? Tem aqui, ó, uma flechinha para baixo, clicou nela, vai abrir aqui, ó, o nome do banco e o código, ó, 9906 aqui, beleza? Então voltamos lá. Abrimos aqui, enfim, vou botar aqui então o meu usuário, 1, 2, 3, a senha. Vou entrar no banco aqui. Bom, então essa aqui é a minha tela inicial que eu configurei, eu mostrei como que faço a configuração no webinar passado, então vocês podem dar uma olhada também no vídeo. Temos aqui então o que a gente quer agora é dados pessoais e fazer a inclusão do ponto manual, né? É isso que a gente quer fazer agora. Beleza? Então, pessoal, veja bem, no momento que eu cliquei aqui em inclusão manual, ele já ligou o GPS do celular lá em cima, ó, tá? E ele já puxou a localização. Tá aqui, certo? Eu vou clicar em incluir e olha só, ele deu uma mensagem, né? A empresa onde você trabalha solicita uma foto sua a cada registro do ponto, certo? Então, eu sou obrigado a fazer essa captura da foto no momento que eu marco aquela opção de exigir a captura da foto, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona. Ele tá aqui, tá pegando, deixa eu ver. Tudo certo? Vou tirar uma foto aqui. Capturou a foto, cliquei em continuar aqui, inclusão manual efetuada com sucesso, né, pessoal? Então, assim, por se tratar de uma inclusão de ponto, vocês podem ver que a própria mensagem, como eu já tinha reforçado anteriormente, ela já diz que foi direto para o sistema, então já está no sistema, ninguém precisa aceitar isso, já foi direto, vamos dar uma olhada lá. Aqui a gente já consegue ver, ó, na tela de cartão dele, ó, detalhes aqui, já vai aparecer, ó, entrada amanhã, porque foi a primeira marcação que ele teve no dia, então ele alocou na parte da manhã, que é a primeira marcação. Aqui a gente clicou, né, ele já vai mostrar, ó, clicou no celular, ele já mostra aqui o mapa, onde é que nós estávamos, quando fizemos a marcação e o período aqui também, tá? Então, voltamos aqui e vamos para o sistema novamente. Estamos dentro do sistema, vamos na tela de cartão ponto, movimentações, cartão ponto. Vamos pegar o dia de hoje. Seleciona o Juan. E tá aqui, pessoal. 15 e 22, então, né, foi o momento que a gente fez, ó. Vocês podem ver que a justificativa ali, ela já vem como teste, porque ela tá como automático lá na configuração, né? E se eu clicar com o botão direito aqui, ó, com o botão direito, exibir local no mapa, ele vai mostrar a foto e o local no mapa, né? Então, bem legal isso aqui pro pessoal pro nosso cliente, no caso, que gosta que
que gosta de saber onde o funcionário está, ou como, ou em que local o funcionário está, né? É uma das maneiras ali de ter uma segurança, né? Porque o funcionário, então, que está fazendo a marcação pelo app, ele não tem como ocultar o lugar que ele está, enfim, né? Certo, pessoal? Então já dá para ter uma ideia de como que funciona, né? E tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida sobre essa opção de exigir a marcação da foto ou não? Essa opção aqui, ó. Surgiu alguma dúvida ou não? Tudo certinho para vocês? O Ícaro Leite, ele perguntou, essa opção de foto vem para o módulo web na nuvem? Olha, na verdade não, na verdade isso seria um diferencial aí do app do ponto web, né? Então é mais um diferencial que você pode utilizar na hora que você está tentando vender o sistema para o cliente ali, né? Somente na versão Ultimate, Ricardo? Não, na versão Pro já está disponível já, Ricardo, tá? Essas duas opções que eu estou mostrando para vocês, elas são da versão Pro, tá? Só para vocês terem isso gravado aí com vocês, tá? Então essas duas opções aqui, exigir a captura da foto e a inclusão offline, as duas são da versão Pro, tá? O que é, o Carlos Eduardo perguntou, o que é a inclusão do ponto offline? Vou falar agora para vocês isso aqui. Deixa eu só imaginar uma maneira de mostrar isso para vocês, só um momentinho. Pessoal, então assim, pelo fato de estar offline, né, eu vou ter que desligar a internet do celular aqui, o meu sisteminha ali não vai funcionar, né, o sistema de emulação. E aí eu vou ter que mostrar para vocês através de uma webcam, beleza? Não tem problema, né? Vou mostrar para vocês daí como que funciona através da webcam, pode ser? Então vou mostrar para vocês então, olha só. Deixa eu ligar a webcam aqui. Deixa eu achar ela aqui, achei. Deixa eu ver. Deixa eu virar o notebook aqui de lado. O pessoal consegue enxergar aqui? Aqui, ó. Tá dando para enxergar legal aí? Então, o nosso app, ele tá... Não tá dando? Deixa eu ver. Não? Ué? Deixa eu ver. Tá dando tranquilo? Vocês estão vendo o app? Estão vendo? Show. Bom, então, pessoal, olha só. Essa aqui é a marcação offline, como vocês podem ver, ó. Ele dá uma mensagem ali que não está conectada à internet, né? Ele não vai funcionar nenhuma das outras telas, a não ser a tela aqui de inclusão de ponto, ó. Veja comigo aqui, ó. A única tela que está ali disponível, ó, é a inclusão de pontos, vocês podem ver, né? A única tela que está disponível. Aí no momento que eu marco aqui, ó, incluir pontos, veja bem, ele vai puxar essa tela aqui. Pessoal, ele não carregou o mapa, tá? Ele não carregou o mapa. Por quê? Porque está offline. Mas ele vai gravar ainda, tá? A localização, tudo certinho. E no momento que vier a internet, então aí você vai conseguir receber essa informação, tá? Então, eu vou fazer uma marcação aqui agora com vocês, ó. A mensagem ali, então, da foto, né? Que ainda precisa capturar a foto. Então, vamos capturar. Capturar uma foto aqui. Né? Capturamos a foto, concluir, ó, a mesma mensagem ali, inclusão manual efetuado com sucesso, vocês podem ver, certo? Então, vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês através do programinha aqui, porque eu vou ligar a internet depois. Aqui, ó, pessoal, mais uma coisa vou mostrar para vocês, olha só, ele ficou ali, ó, registro, deixa eu ver aqui, ó, registro pendente, né, offline, tá vendo ali? Então, ele já dá a mensagem ali dizendo que foi feito o registro e que ele está na guarda da internet. Quando a internet chegar, ele já vai direto para o ponto. Ó, vamos lá. Mostrar aqui. Agora eu vou só conectar o celular aqui com a internet, um momentinho. E vou mostrar no cartão ponto para vocês aqui.
Ó, chegou aqui, tá? Certo? Conectei a internet, então já chegou ali a nossa marcação. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Vamos ver aqui. Você vai rotear o celular. Ó, e aqui vocês já conseguem ver, então, que voltou a internet, ó. Tá tudo conectado agora, tá? Uma coisa muito importante que eu tenho que comentar para vocês, beleza? Essa marcação offline, ela só vai funcionar se você já estiver logado dentro do app, ou seja, se você já estiver dentro dessa tela aqui do app, qualquer tela que for, mas tu tem que estar já logado dentro do app. Se você estiver nessa tela aqui, ó, que é a tela inicial, nessa tela aqui você não vai conseguir entrar no app sem internet, tá? Porque ele faz o reconhecimento, ele precisa ter internet para reconhecer se a conta tá certa ou não, né? Então, se você estiver nessa tela aqui, você não vai conseguir fazer a marcação offline, beleza? Deu para entender, pessoal? Vamos ver como é que tá as perguntas aqui. Tem como organizar mais de uma marcação offline no dia? Tem, Matheus, tem sim. Aí o sistema vai, quando entrar a internet, ele vai alocar ali conforme o horário, né, que você fez a marcação. O Magnus Dutra perguntou ali, o que significa o ponto de exclamação? Muito legal essa pergunta, tá, Magnus? O ponto de exclamação, pessoal, lembrando que toda a marcação que não é feita através de um equipamento, ela vem como uma marcação manual para o sistema, né? Então esse asterisco aqui, ou o ponto de exclamação que aparece na tela de cartão ponto, é só para você saber que é uma marcação manual, ó, tá? Então no momento que você até põe o cursor do mouse em cima ali, ele aparece, ó, inclusão manual, né? Então, em ambas as marcações, certo? Deixa eu ver, só um momentinho. Bom, pessoal, o Juan até me falou aqui para comentar uma coisa para vocês, tá? Na parte offline ali, quando a gente fez a marcação offline, vocês viram que ficou a mensagem que tinha uma marcação pendente, tá? Mas o que acontece? Ela tá pendente até você conectar com a internet. No momento que você conecta com a internet, ele vem automático para o sistema, porque se trata de uma inclusão e não de uma solicitação, né? Lembra que eu comentei com vocês que quando é uma inclusão, ela cai direto no sistema, ou seja, então ninguém precisa aceitar? Então vocês puderam ver ali, né? Eu só conectei a internet e já veio direto para o sistema. Eu não precisei aceitar em nenhum lugar, né? Então tenham isso em mente. Sempre que for uma inclusão, independente se for offline, online, inclusão, ele vai direto para o sistema sem precisar que ninguém aceite. Beleza? Vamos ver mais algumas perguntas. O pessoal mandou um show, é isso aí. Bom, vamos ver aqui então, clicando com o botão direito, ó, pessoal, para vocês terem uma ideia que realmente ele pegou o local do mapa mesmo offline, ó, clica com o botão direito em cima e bota exibir o local do mapa. Aparece a foto que nós tiramos e o local do mapa que estávamos quando fizemos, né? Certo? Então, dá para confiar porque está funcionando perfeitamente essa opção, beleza? Vocês têm alguma dúvida referente a essa opção do app? Vocês podem comentar, pessoal, porque agora é a hora de nós sanarmos as dúvidas aí e ficar 100% expert aí na parte do app. O Rodrigo Lemos aparece aqui, ó. Esse aqui é que a gente fez, ó, Rodrigo. Estou mostrando agora. Aparece o local, ó. Exibir o local do mapa, tá aqui, ó. É o endereço que eu fiz, ó. A localização. Ah, você está dizendo o endereço aqui? Não, a princípio é para aparecer. Realmente eu não sei porque não apareceu. Podemos até ver isso e te responder mais tarde. Mas é para aparecer, tá? O Carlos perguntou, aonde eu edito a justificativa automática para ficar
nome padrão. Aqui, ó, em manutenções, configurações especiais, central do funcionário, tem aqui, ó, preenchimento da justificativa, né? Você pode deixar automático e daí preencher uma justificativa padrão aqui, que nem eu botei teste, né? Vocês podem ver que tudo que eu faço de inclusão vem como teste, ou vocês podem pôr aqui pelo funcionário daí no momento da inclusão. Daí sempre que ele for incluir, ele vai ter que justificar o porquê que ele está usando essa opção, certo? O Magnus fez uma pergunta ali. Nesse caso, cada funcionário faria o acesso um de cada vez para registrar, ou o seu login, com o seu login e senha. Isso aí, Magnus. Por exemplo, nada impede que cada funcionário tenha o seu app instalado no seu próprio celular, né, no seu próprio aparelho, com o login e a senha próprio, né? Entendeu? Por exemplo, o celular que eu estou usando de teste aqui é o celular meu mesmo, né? Então, eu tenho o app, eu uso, e eu estou mostrando para vocês que funciona perfeitamente, não tem nenhum problema nele ali, né? Certo, pessoal? Essa parte do app aqui ficou claro para vocês? O áudio está baixo. Tá melhor agora, Thierry? O áudio? Show, beleza então. Ok, então vamos para o próximo assunto. Do app, tá, pessoal? Quando você adquirir então o Pro, o seu sistema Pro ou o Ultimate, você já vai ter essas opções aqui para serem utilizadas, tá bom? Temos aqui também... Isso aqui é uma coisinha BuWeb, que eu vou falar por último, porque saiu hoje. Integração com o sistema, tá? Pessoal, eu não vou falar muito a fundo dessa opção aqui, porque é uma opção que apenas quem sabe utilizar vai acabar utilizando, então é algo que não é algo que nós vamos aprofundar muito, tá? Mas sim tem como fazer integração com sistemas, tá? Sistema de folha, enfim, beleza? Aí basta habilitar aqui e seguir o manualzinho que tem aqui, tá? Aí você faz ali e você já consegue ter uma ideia de como realizar essa integração com sistemas, beleza? Isso também é uma funcionalidade que só deixa você marcar e habilitar quando tiver o plano Pro, tá? Então é uma das opções ali do Pro. Pessoal, quem não tiver recebido a tabela lá de diferenças, solicita no chat aí que eu vou estar passando novamente para vocês, tá? Só um momentinho. Bom, pessoal, vamos falar de colunas em dias agora. Vamos lá. Vou pegar um cadastro de horário aqui normal, né? Deixa eu ver, vou pegar esse aqui mesmo, primeiro. Vamos aqui em opções avançadas e nós temos colunas em dias, né? Bom, muitos de vocês talvez já tiveram um cliente que pediu, eu quero que apareça uma coluna em dia quando o funcionário faltou, daí vai contar como um dia de falta, por exemplo, né? Aí basta você adicionar aqui a coluna, né? Botar falta, por exemplo, botar aqui falta de, né? Falta dia, e daí você pode botar aqui para arredondar, caso queira ou não, né? Eu vou deixar aqui não arredondar, e casa decimal, caso precise ou não, né? Então, vou botar aqui uma casa decimal. Tem também a alteração aqui em relação de minuto barra hora, né? Como vocês podem ver, às vezes tem aquele caso do cara que é professor, a hora dele é diferente, né? A hora dele é 50 minutos, conta como uma hora, por exemplo, né? Então, dá para utilizar essa opção aqui, né? Você pode vir aqui e preencher 50 minutos equivalem a uma hora, né? Certo? Tem tolerância também, caso precise preencher no momento de utilizar essa opção, tá? Então, criamos aqui. Vamos ver se a gente acha esse funcionário aqui.
deixar no dia de hoje mesmo. Bom, ó, pessoal, aqui é a coluna falta D, então, né? Vocês podem ver que sempre que ele teve falta ali, então, ele marcou como um dia de falta, ó, tá? Certo? Ele marcou aqui tudo como um dia de falta. Faltou, teve um dia de falta, né? Então, essa coluna é bem simples de se utilizar. O pessoal ali acaba pedindo bastante sobre essa opção, né? Os clientes pedem bastante porque muitos deles gostam de exportar isso para o sistema de folha, então está disponível aí no Plano Pro, né? E é bem fácil de utilizar, né? Ainda falando de horário, nós temos aqui em opções avançadas o hora sobre aviso, né? Que é bem simples de utilizar também. Você vai selecionar um dia da semana aqui e vai pôr ali uma data início, uma hora início e uma hora fim, para que o sistema entenda que essa hora início, esse período que você vai estar ali trabalhando dentro desse horário aí, vai ter um valor diferente, vai cair uma coluna diferente, né? Vai cair numa coluna que é específica para isso aqui, né? Vamos ver se eu tenho um exemplo para mostrar para vocês aqui. Pegar da PF aqui. Nós temos um videozinho, um gifzinho mostrando como é que fica, olha só. Tá, então ela já existia no ponto 4, beleza, pessoal? Nós trouxemos ela para o ponto web, ela funciona da mesma maneira, então não tem diferença alguma ali na opção, tá? Então aqui, como vocês podem ver, ó, basicamente você vai abrir o sistema, vai em cartão ponto ali, né? Como tá? Ó, tem aqui a mesma coisa, ó. Só mudou o lugar, tá, pessoal? Ficou dentro de horário, não ficou no cartão ponto, ó. Você vai preencher ali, preenche uma hora início e uma hora fim. E daí ele vai aparecer na tela de cálculo lá. Como você pode mudar o nome da coluna, enfim, bem tranquilo, tá? Tem mais algumas outras opções que vão sair aqui, por exemplo, essa aqui, ó, multiplicar a hora em espera, né, pela porcentagem, isso vai sair mais para frente, tá? E temos também aqui, então, algumas colunas. Essa PF aqui ela vai ser mudada, vai ser feita com as opções e as telas do ponto web, então tá para sair isso para ajudar vocês também, beleza? Bem tranquilo, tá, pessoal? Isso aqui é muito utilizado no caso de caminhoneiros, né? Por exemplo, o cara chegou de manhã ali com o caminhão dele, ele vai ficar 1 hora em espera para o pessoal abastecer todo o caminhão dele. Então esse horário ali de 1 hora vai ter um valor diferente, né? Então, nesse tipo de casos, os clientes acabam utilizando hora em espera, né? O pessoal perguntou ali, já tem hora sobre aviso? Não, não tem ainda. Tem? Peraí. Acho que eu confundi, calma aí. Ah, tem sim, pessoal. Tá aqui, ó, tô viajando. Desculpem. Tem sim, tá? Vamos ver aqui. Pessoal, bom, olha só. Esse hora sobre aviso, tá, que vocês perguntaram ali, ele é a versão do Ultimate ali, tá? E também é uma opção que vem do ponto 4, tá? O ponto 4 também tem essa opção e ela veio aqui pro ponto web como uma funcionalidade do plano Pro, Ultimate, tá? Como Ultimate, vocês podem ver no gráfico que eu enviei para vocês isso também. Funciona semelhante como horas em espera, tá? Tá.
Vamos continuar aqui para que a gente não perca muito tempo. Pessoal, eu acho que é importante eu comentar aqui, como vocês podem ver na tela de cadastro, nós temos agora uma coluna nova aqui, ó, um menu novo, né, que é o menu de estruturas, certo? Isso aqui é uma coisa que vocês esperaram há muito tempo, eu acredito que muitos de vocês já estavam esperando essa opção já, ou muitos clientes pedem essa opção para vocês, beleza? O que acontece, tá? Essa parte de estrutura, ela ainda não está 100% completa, beleza? Ela saiu hoje, pela parte da manhã aí, tá? Eu já testei ela, como que funciona, então ela está funcionando apenas como um cadastro por enquanto, certo? Ela foi liberada já para que as empresas possam já ir montando suas estruturas, e aí, assim como quando sair a opção no app, né, que vai ser o grande diferencial da opção, por exemplo, aí já vai estar tudo montado, tudo certo, basta utilizar daí dentro do app, tá? Então, para muitos de vocês que já utilizam o 1.4, vai funcionar da mesma maneira, você vai conseguir vincular uma estrutura, uma hierarquia dentro da tua empresa, né, dentro do teu sistema, onde, por exemplo, o pessoal que está dentro do Second Treinamento aqui vai poder ver o ponto de todos os outros aqui. Quem é do supervisor aqui vai poder ver o ponto do auxiliar e do suporte, por exemplo, né? Então, isso é uma das coisas que está para sair, tá? Eu estou vendo que o pessoal está comentando que é muito importante a parte de estrutura. Sim, é muito importante, tá? A parte do app acabou não ficando pronto ainda, tá? Mas é coisa aí, muito breve vai sair já, tá? Tanto que eles já até liberaram essa parte de estrutura para que a gente já possa ir cadastrando e nos adiantando perante essa opção nova que vem vindo, tá? O pessoal está comentando que é muito importante. Sim, realmente, nós mesmos aqui em reunião, quando nós comentamos sobre as opções, essa era uma das opções mais faladas, né? Porque é muito ruim tu ter duas empresas, ter pessoas como gerente ali nessas empresas e ambos os gerentes podem ver o ponto de funcionários, por exemplo, de outro departamento, né? Isso é ruim. Com essa estrutura, você vai conseguir configurar, por exemplo, o gerente da produção vê apenas os funcionários da produção, o gerente do marketing vai ver apenas o pessoal do marketing, né? Então, vai ter um controle mais específico, um controle bem completo ali, vai ser bem interessante para o cliente isso aí, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre isso, certo? Eu posso até mostrar para vocês aqui como que eu fiz, caso vocês queiram. Olha só, eu vim aqui, né, cadastrei, dei uma descrição, Second Treinamento, por exemplo, botei aqui, então, ela está dentro de início, né, porque ela é o topo da minha pirâmide de hierarquia, certo? Eu botei aqui o funcionário João Felipe como o responsável dessa hierarquia aqui, né, salvei e já fui criar um novo que era o supervisor, né? Aí em supervisor eu botei então que ele estaria dentro da organização Second Treinamentos e vinculei mais 2 responsáveis para supervisor, beleza? Vocês podem ver que o próprio sistema ele já monta aqui, ó. Então, dentro de Second Treinamento nós temos supervisor, auxiliar e suporte. Dentro de supervisor nós temos auxiliar, suporte. Dentro de auxiliar apenas suporte e o suporte então é a base da pirâmide. Serão os funcionários que vão poder ver apenas o ponto deles através do app, certo? Deu para entender a lógica? O Kleber perguntou, fica pronto ainda esse ano? Kleber, não tenho como te prometer, mas eu acredito que sim, tá? A informação que eu tive do meu setor de desenvolvimento foi que já está em desenvolvimento, que muito em breve isso vai sair, então eu não tenho uma data específica para dizer assim, vai sair, né? Não vou te prometer isso, mas acredito que sim, cara, acredito que vem muito logo isso aí, tá? O que mais eu tenho para mostrar para vocês aqui? Vamos lá. Bom, vocês estavam comentando ali, eu vi que algumas pessoas comentaram sobre o BioWeb, né? Tem o BioWeb aqui já aparecendo. Falar em BioWeb, o pessoal que trabalha com acesso net e check-in aí já vai saber. Então, vamos aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Isso aqui todo mundo pode ver, tá?
Tá para vocês aqui, ó. Então, as novidades de hoje, ó. Essa nota aqui, ela saiu no dia 22, né, a nota, mas oficialmente para nós, ela saiu hoje aqui, então, de manhã, né. Vocês podem ver aqui, foi criado a comunicação, então, com check-in e BillWeb, né, e ela vai requerer ali, então, o plano Ultimate e a versão atualizada do app, tá? Então, pessoal, assim, o BillWeb, ele ainda está sendo implementado, né, não está 100% implementado, beleza? Então, muitos de vocês, talvez, ao clicar em BillWeb, vão ter uma mensagem aqui de banco não existente ou algo do tipo, né? Banco inválido, algo do tipo assim, mas isso até aí sexta-feira acredito que já vai estar funcionando, tá? Que está sendo implementada essa parte aí, mas aí vai ser atualizado também o app do check-in nas lojas, né? Na Play Store, enfim. Aí você vai precisar fazer a atualização do check-in e já vai conseguir testar aqui e utilizar para mostrar para os próprios clientes de vocês, né? Então já vai ter essa novidade aí que eu acredito que vai ser bem legal, né? O check-in aí junto com o ponto web, imagina fazer a marcação através da fase. Isso é bem legal, né? Tá? Mas isso eu prometo para vocês trazer talvez no próximo webinar aí, quando já tiver tudo completo, eu vou mostrar para vocês já funcionando, beleza? Infelizmente hoje eu não consigo fazer isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui, ó, cadastro e lançamento de eventos, pessoal. Vai requerer aqui então o plano Pro, né? E ele tá aqui também, ó, em cadastro, eventos, né? Então você pode vir aqui agora e começar a cadastrar os eventos, que também é algo que tinha no ponto 4 e veio para o ponto web, né? Infelizmente ainda não está pronta a exportação desses eventos, tá? Mas está sendo criado, está sendo implementado. Acredito que aí até o final do ano já venha a possuir isso, beleza? O Daniel Ferreira botou ali, pode explicar melhor sobre o BillWeb? Qual seria a dúvida? Tu tem dúvidas sobre o BillWeb, o que seria o BillWeb, isso? Exatamente, beleza. O Juan está te respondendo aí, mas eu vou responder para todo mundo, para que o pessoal não leve essa dúvida para casa, tá? O BillWeb, então, ele basicamente é um local na nuvem, né, onde é armazenado ali biometrias, face das pessoas, certo? Então, pode pensar como um banco ali que vai armazenar as biometrias do funcionário, beleza? É que daí, assim, você vai utilizar o BillWeb junto com o check-in, né? Então, você vai precisar ter o check-in ali no celular para utilizar. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui no celular o check-in. Só um momentinho, peraí. Vou mostrar para vocês, acho que vocês talvez não viram ainda, né? Olha só. Aqui está o celular. O áudio tá bom para vocês aí? Bom, aqui está o celular, né? E aqui em cima nós temos o check-in, né? Clicou no check-in, ele vai abrir a tela ali do check-in. Porém, assim, ó, pessoal, esse app aqui, ele tá desatualizado, tá? Porque vai sair uma versão nova, já tá para sair. Mas, basicamente, esse aqui é o check-in. Vocês vão ter algumas opções aqui nele para poder utilizar, né? Ó, vai ter outras configurações. Esse aqui foi um check-in que eu testei com um acesso net, né? Então, agora provavelmente vai ter outras opções dentro do app do check-in para que possa ser feita a comunicação com o ponto web, beleza? Mas esse aqui é o check-in, tá? Ó, tem configuração de rede, cadastro de pessoa, tela inicial dele, tá? Alguma dúvida ainda referente a essas novidades? Eu venho dizer para vocês que vocês são as primeiras pessoas a saberem disso, acredito. O Juan vai estar passando no chat para vocês aí, tá?
nas dúvidas ali sobre check-in, BioWeb, tem uma PF, tá bom? É 552 o número. Pessoal, eu acredito que eu tenha falado então tudo que tem ali de diferente, né? Eu mostrei as opções para vocês. Se eu esqueci de alguma coisa, eu realmente peço desculpa para vocês, mas eu revisei todo o sistema e eu acho que eu não deixei passar nada, tá? Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu e o Rui estamos à disposição, tá? Para tirar, sanar essas dúvidas. Eu vou abrir aí agora uns 30 minutos aí para vocês estarem junto conosco, tirando dúvidas. Vocês podem perguntar aí o que quiserem, referente ao que eu passei para vocês hoje, tá? E se vocês, depois, a prova ela vai ser feita sobre o material que eu apresentei hoje para vocês. Tá? Antes de nós encerrarmos o webinar, tem mais uma coisa que saiu hoje que eu acabei esquecendo de falar para vocês, que é isso aqui, ó. Em manutenção, configurações especiais, veja bem, nós temos agora legislação, temos outra legislação, né, pessoal? Tá? Outra legislação que antes não tinha, né, no ponto web, agora tem, né? Certo, pessoal? Então, aqui eu tenho algumas coisas, ó. Por exemplo, quando você marca outra legislação e salva, tá? O sistema, então, ele permite cadastrar funcionários sem o número do PIS, tá? Ele também ele não gera arquivos fiscais, né? O FDT e o ACGEF lá, né? Nem o espelho de ponto da portaria 1510 também não gera, tá? E também ele permite incluir ou excluir batidas sem precisar informar uma justificativa, tá? Então, essas são as grandes mudanças que ocorrem quando você marca outra legislação atualmente no sistema, beleza? Lógico, mais para frente vão haver outras mudanças, vão ter outras configurações de extra ou algo do tipo, beleza? Eu vi o Carlos Eduardo ali perguntando se eu não vou mostrar a conexão com o relógio hoje. Ô Carlos, na verdade eu já mostrei isso no webinar passado, né? Que aí se encaixa na versão Basic, porque toda a versão do ponto web ela tem a comunicação com o equipamento, então ficaria repetitivo para o pessoal que assistiu o último webinar eu mostrar hoje novamente, né? Então, realmente, infelizmente, hoje eu não vou estar mostrando isso, tá? Mas a gente tem o link aí, o Juan pode passar para você dar uma olhada, bem tranquilo. O Thiago Lima fez uma pergunta legal aí, que o pessoal faz bastante nos webinars. O sistema não tem um apaga-bate ainda. Não tem. A gente já está pensando em alguma coisa para fazer desse tipo, né? Mas atualmente ainda não tem, tá? Pessoal, eu vi que tem bastante gente perguntando sobre as aulas passadas. Bom, vamos aí então, vou mostrar para vocês. Olha só, se você acessar o site da Second, em canal do cliente Perguntas Frequentes aqui, você vai ter essa aba de pesquisa. Se você procurar por webinar, está todo disponível aqui, pessoal. Ó. Tem aqui então o módulo 1, o módulo 2, que seria a gravação do webinar com as novidades, mais a área do revendedor, e temos a da semana passada, que foi a gravação do webinar com web, apenas o plano Basic. Então tá aqui, pessoal, esse aqui é bem grande, tá? Deve ter umas 4 horas de vídeo, vamos ver aqui, ó. 3 horas e 29 de vídeo, porque realmente eu falei bastante sobre o sistema aqui, né? Porque o nosso plano Basic, ele tem muitas opções, né? Tá? Então, fica aí para o pessoal que quer assistir o da semana passada, 1109 APF, beleza? Vamos ver o chat aqui, como é que tá o pessoal comunicando bastante aí agora.
O Ricardo Gudi da Silva ali, ele pediu novamente, eu vou pedir para o Rua te enviar ali a tabela, tá? O Cleiton perguntou, tem algum material com diferenças dos planos, inclusive o Basic? Cleiton, eu fiz uma tabela ali entre o Pro e o Ultimate, eu ainda não cheguei a comparar junto com o Basic, tá? Mas eu vou fazer isso e eu vou deixar na PF, que nós vamos criar uma PF amanhã com o vídeo de hoje gravado, né? E daí a gente vai tentar vincular junto esse material para vocês poderem fazer um download ali, tá bom? Atualmente, caso vocês tenham alguma dúvida sobre os planos, vocês podem vir aqui em produtos, ó, .web, e tem já uma tabelinha ali, ó. Tem aqui, ó, se você for descendo, tem aqui, ó, tabela de funcionalidades, né? O Juan tá mandando para vocês a tabela de funcionalidades aí através de um link também, beleza? Bom, pessoal, vocês têm aí mais uns 20 minutos para que vocês possam fazer perguntas, né, para que tirem as suas dúvidas e não levem isso para além. O Ícaro Leite, deixa eu ver se não saiu aqui, ó, vamos ver. Eu tenho o meu da semana passada, acho que saiu hoje, atualização do século comunicador aqui. Vamos ver. Eu sei que o do Gateway saiu, né? Parece que sim. O Ícaro saiu hoje, ó, uma versão nova, tá, Ícaro? Então, basta atualizar ele aqui. Certo? Mais alguma dúvida? O Carlos Eduardo perguntou se o do Gateway era igual a esse comunicador. É parecido, não podemos falar que é exatamente igual, mas é bem parecido sim. Tá? Bom, pessoal, no final do webinar, quando vocês estiverem encerrando ali, nós vamos ter quando eu encerrar o webinar, vocês vão ter ali um questionário para responder, né? Como que foi o webinar, enfim, vocês vão poder nos avaliar, tanto eu como o Juan respondendo as perguntas ali. Eu aguardo esse feedback de vocês, porque isso ajuda bastante, né? Até na hora que nós estamos criando os materiais ali, eu também sempre tento pegar o máximo de pessoas possível ali para passar esse conteúdo, entende? Porque, por exemplo, o conteúdo da semana passada, se você assistiu o webinar semana passada, ele fica muito mais fácil agora assistir esse próximo webinar, né? Assiste o primeiro, daí depois tu assiste esse de hoje, que seria o segundo, né? E aí acaba complementando o que faltou na semana passada, né? Tá? Também a gente também aceita sugestões ali de vocês para novos webinários, né? Novos assuntos. Também à disposição. Certo? Bom, vou deixar mais 15 minutos aí para vocês perguntarem, caso vocês tenham alguma dúvida. E aí eu e o Juan vamos estar respondendo vocês aí, beleza?
Eu vi que o Eduardo ali, ele comentou que ele é novo na área e que ele realmente acabou não assistindo os primeiros webinars. Bem tranquilo, Eduardo. Eu já mostrei ali como que você consegue encontrar um webinar, né? E daí, caso você tenha um interesse ali, você pode olhar bem tranquilo, é totalmente free, né? Totalmente grátis. Então, olha que ajuda bastante, tá? Para ter uma ideia, assim, do sistema, ver como que funciona, porque, basicamente, no webinar da versão Basic, eu mostro quase todo o sistema, né? As únicas coisas que eu acabo não mostrando essas novidades que eu mostrei hoje, né? Que são as coisas que apenas são ativadas ali com o upgrade do plano, né? Para Pro e Ultimate. Beleza? Sim, Eduardo, a prova de hoje ela vai ser disponibilizada ali para assistir novamente, eu acho que amanhã, porque vai ter um tempo ali que a gente tem que criar, né, a PF, converter o vídeo e aí sim a gente vai disponibilizar para vocês, tá? O Carlos Eduardo perguntou, a prova vem por e-mail, link, etc? Sim, o Juan, ele mesmo vai pegar ali o e-mail dos interessados a fazerem a prova e vai enviar para vocês o link, né, para que seja feita a prova daí, tá bom? O Leone comentou ali, eu não entendi multiplicar extra por percentual. Qual é a dúvida que você não conseguiu entender lá? Que eu posso acabar te mostrando aqui para a gente sanar essa dúvida aí. Bom, beleza, vamos lá, vamos dar uma olhada de novo. Tchau. Vamos pegar o funcionário lá, o multiplicar extra pelo percentual, tá? Vamos pegar o funcionário, que é o Juan, se eu não me engano aqui. Juan, tá? Então eu vou te mostrar o horário, ó. Vou abrir o horário dele aqui, tá? Aqui em cima no canto superior direito, ó, em configurações de extra, você tem que marcar essa opção que é o multiplicar extra pelo percentual, tá? E eu vou mostrar aqui em dias úteis, que eu configurei então 2 faixas de extra, de 0 até 4 horas vai cair na coluna 50%, e acima de 4 horas então ele cai na coluna 100%, tá? O que ele vai multiplicar então? Ele vai multiplicar o valor de extra pelo valor da coluna que você botou aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou concluir aqui, salvar, vou lá na tela de cálculos, seleciono o funcionário, o Juan, e eu vou mostrar para você aqui, ó. O Juan, ele deveria ter trabalhado das 8 às 18. Ele trabalhou das 8 às 18h10, ou seja, esses 10 minutos geraram como extra, correto? Porém, ele tem no dia um total de 15 de extra. Por que 15? Porque 50% de 10 é 5, né? Então ele multiplicou ali, ele acrescentou, né, esse percentual, certo? Sou novo nessa área também, diz o Leandro. Tranquilo, não tem mistério. O importante é tirar essas dúvidas, né? O importante é não sair do webinar com a dúvida, entendeu? Então tira a dúvida, fala com nós aqui, nós vamos responder, tá? Bem tranquilo, beleza? O Carlos Eduardo perguntou, pode finalizar antes, caso não tenha mais dúvidas? Claro, pode finalizar sim, Carlos. Eu agradeço a presença de hoje, tá? Realmente eu peço desculpa aí pelo inconveniente que tivemos ali com o nosso ponto web ali durante uns 15, 10 minutinhos ali. E eu aguardo aí você talvez no próximo webinar também estar participando junto, tá?